ler aqui, gente, os 5 passos de Jacó, que trouxeram a atenção de Deus para a vida dele, que fizeram Deus tirar ele da pobreza, e Deus fazer ele ter uma vida próspera e abençoada. Vamos ler o primeiro passo, Gênesis capítulo 28, versículo de número 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o que, gente? O dízimo. Aqui nós vemos, queridos, aqui nós vemos o primeiro passo, queridos, que Jacó, ele deu. Jacó, gente, ele conseguiu chamar a atenção de Deus, porque mesmo quando ele não tinha nada, o Jacó, ele já começou a falar para Deus: Senhor, se o Senhor me prosperar, eu vou te servir com a minha vida financeira. Se o Senhor me prosperar, eu vou colocar o Senhor como prioridade. Se o Senhor me prosperar, o Senhor pode contar comigo para te servir. Diga glória a Deus. Ou seja, é a pessoa usar o dinheiro com propósito. É a pessoa, queridos irmãos, ela falar para Deus: Senhor, pode contar comigo. Eu já vi muitas pessoas, quem está aí nos comentários, gente, Jesus abençoe seus pedidos. Eu já vi muitas pessoas que elas falaram: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer um voto e vou ajudar a tua obra, eu vou ajudar uma instituição. Eu já vi muita gente, sabia, fazer votos: Senhor, se o Senhor me prosperar, eu vou ajudar a tua casa, eu vou ajudar uma pessoa necessitada. Eu já vi muita gente, ou seja, Deus honra quando nós usamos esse tipo de atitude, que é uma atitude de fé. Senhor, se o Senhor abrir essa porta na minha vida, eu vou ser fiel, eu vou honrar, eu vou, fazer um voto com o Senhor. Então essa foi a primeira atitude de Jacó. Vamos ler a segunda atitude que moveu a mão de Deus, capítulo 30, versículo de número 30. Quem está aí nos comentários, gente, que Deus abençoe o pedido de vocês, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 30, versículo 30, diz assim: porque o pouco que tinha antes da minha vinda, foi aumentando grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Segundo passo que Jacó, ele moveu a mão de Deus, gente. Qual foi o segundo passo? A Bíblia fala que Jacó, ele buscou mudanças na vida financeira dele. Ou seja, a Bíblia fala que Jacó, ele não se conformou. Diga glória a Deus. Ele não o que, gente? Então isso daqui é uma chave para a gente, queridos, porque às vezes a pessoa está se conformando com dívida, às vezes a pessoa está se conformando em passar necessidade, às vezes a pessoa está se conformando, com uma dificuldade, sendo que Deus, Ele prometeu na palavra dEle: invoca-me na tua angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Jesus disse assim: olha, Deus cuida até dos passarinhos, homens de pequena fé. Deus disse na promessa dEle: se vocês quiserem, se vocês me ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se você bater, a porta vai o que, gente? Se abrir. Então uma coisa que Jacó ele fez, ele não se conformou.
Ah, não, eu vou em busca de uma solução, eu vou em busca de uma saída. Patrão, o que a gente pode fazer? Patrão, vamos mudar aqui. Patrão, vamos mexer aqui. E aquela atitude, gente, foi abrindo o caminho, foi movendo a mão de Deus. Era o Espírito Santo trabalhando na vida de Jacó para trazer prosperidade de Deus. Repita com o pastor, diga: Espírito Santo, me guia a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo pode mover você, o Espírito Santo pode te direcionar para você alcançar mais prosperidade de Deus. Amém? Terceiro passo, capítulo 31, versículo 38. Gênesis 31, versículo 38. Estamos falando dos 5 passos que atraíram a prosperidade de Deus na vida de Jacó. Quem está aí nos comentários, gente, na live, que Deus abençoe você e a sua família. Já já vamos orar pelos seus pedidos. Gênesis 31, verso 38. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho. O que o Jacó não comeu? Os carneiros do teu rebanho. O que significa isso, gente? Significa que o terceiro passo que Jacó deu foi fidelidade. Qual que foi o terceiro passo, gente? Gente, responde uma coisa para o pastor. Você acha que Deus, Ele vai abençoar uma pessoa que está agindo com corrupção? Será que Deus, gente, Ele vai abençoar uma pessoa que está passando a perna em outras pessoas? Está aceitando coisa errada, está praticando injustiça. Se tem uma coisa que Deus olha, olha o que Deus Ele olha aqui, olha para o pastor, gente. Olha o que Deus Ele vê. Ele vê as nossas mãos. E quando Deus Ele vê as nossas mãos, Deus consegue ver se tem honestidade, Deus consegue ver se tem fidelidade, ou se a gente está sendo injusto, se a gente está sendo, ingrato. Deus Ele consegue ver. Jesus diz assim, conheço as tuas obras. Ou seja, Deus olhava para o Jacó, Deus Ele via fidelidade. Jacó não aceitava coisa errada. Então isso trouxe o favor de Deus. A honestidade, a fidelidade vai chamar a atenção de quem? Você vê que foi um conjunto, de coisas que Jacó fez, que fizeram Deus abençoar a vida dele. Primeiro, falou que ia ser fiel no dízimo. Segundo, ele não se conformou. Terceiro, ele usou fidelidade. Vamos para o quarto? Capítulo 31, versículo 40. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono, repita com o pastor, e o meu sono me fugia dos olhos. Diga misericórdia. Gente, qual foi o quarto passo de Jacó? Jacó precisou vencer o cansaço. Jacó teve que se esforçar para Deus, para ele chamar a atenção de Deus ali, gente. Para ele conseguir alcançar prosperidade divina, ele teve que se esforçar. Por quê? Durante o dia, o sol escaldante. Trabalhar debaixo do sol é bom? É fácil? Não. Durante a noite, o Jacó, gente, ele tomava geada, passava às vezes frio. Ou seja, foi fácil para Jacó, gente? Não foi fácil. Mas a Bíblia fala que Jacó, queridos irmãos, ele venceu com esforço.
Então o quarto passo é você não se render à dificuldade. Está difícil, pastor, está difícil, pastor, trabalhar, está difícil, pastor, sabe, a situação não está fácil. O que Jesus disse para o Pedro? Pega a sua rede, volta para o mar, vai para a parte mais funda, porque nessa sua perseverança vai ter vitória. É Deus dizendo para você: não desiste. É Deus dizendo para você: se esforça. Não tem vida fácil para ninguém. É assim mesmo que Deus vai te honrar, é você batalhando. As pessoas podem não te honrar, mas quem está vendo você, gente? Você tem que fazer as coisas como se você estivesse fazendo para quem? Então o quarto passo foi o esforço que Jacó venceu. O calor durante o dia, a geada durante a noite, trabalho cansativo, mas que Deus honrou ele. Para a gente finalizar com chave de ouro, capítulo 31, versículo 41. Vamos montar o quebra-cabeça. 20 anos. Quantos anos, gente? 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Qual foi o quinto passo que trouxe prosperidade de Deus para Jacó? Paciência. Gente, não tem, a pessoa não, com Deus a pessoa não vai ficar rica do dia para a noite, a pessoa constrói. Quem está aí nos comentários, gente, Jesus abençoe vocês, queridos. A riqueza de Deus, a pessoa constrói ano após ano. Posso fazer uma pergunta? Você já começou a construir a sua riqueza com Deus? Você já começou a planejar, fazer planos, juntar, investir, novas fontes de renda? Você já começou a sonhar? Você já começou a sair da onde você estava? Pois o Jacó, gente, ele foi juntando carneirinho por carneirinho. Diga glória a Deus. Um carneirinho deixa uma pessoa rica? Um carneirinho, gente, não deixa. Mas um carneirinho hoje, um carneirinho amanhã, um carneirinho mês que vem, no outro mês outro carneirinho. Daqui a pouco o homem está cheio de carneiro. Diga glória a Deus. Foram 6 anos só cuidando de gado. Foram 6 anos que Jacó, ele foi juntando um por um. E Deus abençoava, Deus me dava um, Ele guardava, Deus me dava outro, Ele guardava, e Deus fazia isso, e Ele guardava. Foram 6 anos, então nós temos que aprender, gente, a construir riqueza com Deus, paciência. Tudo tem o tempo de quem? Não vai ser assim, vou ficar rico, vou orar, vai cair uma mala de dinheiro, não. Vai juntando, vai guardando, vai sendo paciente, vai esperando, vai confiando em Deus, vai usando com sabedoria. Então vamos resumir. Quais foram os 5 passos que trouxe a graça de Deus para a vida financeira de Jacó? Primeiro, Senhor, se o Senhor me prosperar, eu vou te servir com meu dinheiro não vai ser só para minha família, vou ajudar pessoas, vou devolver dízimo, vou ser fiel. Segundo passo, Jacó não se conformou, não ficou parado, vou correr atrás, preciso de um novo salário, preciso ganhar mais dinheiro, foi abrindo caminho. Terceiro passo, foi fiel, não aceitou injustiça, não aceitou coisa errada. Quarto passo, venceu as dificuldades de trabalho, porque nenhum trabalho é fácil. Cada pessoa enfrenta suas dificuldades, pode ser o trabalho que for, é luta, é batalha. E o quinto passo, o Jacó, ele soube ser paciente, juntar, cada carneirinho que Deus dava, uma escadinha a mais que eu estou subindo na minha prosperidade com Deus. Diga glória a Deus. Então esses 5 passos fizeram Jacó sair da cabeça o travesseiro da pedra, para ele ser um homem rico
e próspero.